Pode sentar. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom vê-los aqui. Esse final de semana bem agitado. Estamos no outro evento dos jovens aqui na igreja, que, pelo que eu já ouvi dizer, foi muito bom. Eu fico feliz por saber que muitas pessoas participaram, estiveram aqui. E se você quiser assistir, pode procurar o João, o Axel, a Luísa, enfim, eles vão te dizer em que endereço está aí nas redes sociais para que você possa ter a oportunidade de ver. Ontem também nós tivemos lá em Itaipuaçu a nossa classe de integração. Logo nós estaremos tendo a alegria de receber aqui na comunidade novos irmãos, parceiros que estarão conosco nessa caminhada de pregar o Evangelho. Uma caminhada que nós sabemos que não é fácil, mas que nós temos um Deus que vai à frente e nos ajuda. Bem, eu queria, dentro do tempo que eu tenho, bem rapidinho, falar um pouquinho para vocês sobre a vida cristã, uma vida que não é fácil, mas que através de Jesus Cristo a gente chega ao objetivo, ao final daquilo que foi proposto para nós. E eu queria falar um pouco sobre a vida de Paulo e compartilhar com vocês algumas das suas aflições e aquilo que ele pode trazer para nós de esperança, na certeza de tudo aquilo que ele viveu e apontando para a gente Cristo. Então, o texto que eu vou ler para vocês é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Provavelmente não devo estar aqui, eu não fiz nada, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Ele diz o seguinte: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Tive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo com os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, tive sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo não faz essa declaração simplesmente para dizer para mim, para você, ou para aquelas pessoas nas quais ele estava se dirigindo, que ele era o cara, que ele era poderoso, que ele era forte, que ele era invencível. Não. A intenção dele aqui é apontar para Cristo diante daquilo que Cristo pode fazer e faz na vida daquelas pessoas que um dia foram chamados para viver o Evangelho. Mas ele não nega e ele não esconde de ninguém que essas coisas elas são reais, que elas fazem parte da vida do cristão. Porque qualquer lugar na vida que você se dispõe a ir contra, é óbvio, com a verdade, você sofrerá retaliação, você terá dificuldades, não tem jeito. Tudo aquilo que te aponta para algo verdadeiro, para algo legítimo, você vai ter dificuldades, porque o ser humano lida constantemente com um outro ser humano, onde os dois têm as suas limitações e são pecadores. Então, quando você bate de frente com essas coisas, é óbvio que você vai encontrar algumas dificuldades na vida. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Ou seja, diante de todas essas dificuldades, eu e você não fomos chamados para parar. Primeiro, porque não foi escondido de nós essas verdades.
se você pensa no Evangelho, se você pensa numa vida cristã como algo confortável, um mar de rosas, você, infelizmente, está enganado. Volto a dizer, quando você se propõe a viver da forma como o Evangelho te orienta, dizendo não, indo contra todo esse sistema que a gente vive, é óbvio que você sofrerá perseguições, e a Bíblia vai dizer, bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do meu nome, é o que o próprio Jesus fala. Existem momentos na nossa vida, nessa caminhada, que as lesões elas vão aparecer, as dores no corpo, as marcas das nossas aflições, e parece que nesses momentos a única saída para mim e para você é desistir, é parar, é dar um tempo. Mas Paulo está dizendo que em meio a todas essas coisas não vale a pena parar. Não vale a pena parar porque nós não fomos chamados para parar, nós fomos chamados para prosseguir, porque enquanto houver fôlego na nossa vida, enquanto houver esperança, nós podemos caminhar. Ainda que machucados, angustiados, tristes, cheios de marcas pelo corpo, a saída não é parar, não é abandonar, é seguir em frente até o final. É isso que Paulo está mostrando com esse relato que ele faz. E ele vai então mais à frente dizer, e aí ele vai falar para Timóteo o seguinte: olha, diante de todas essas coisas, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e guardei a fé. Foi por demais precioso, valeu a pena, porque eu cheguei até o final e agora eu vou receber a coroa que me foi prometida. Só que para viver dessa forma e ir além, eu e você precisamos de algumas coisas. Entre elas, nós precisamos ser perseverantes. O autor de Hebreus, ele não está dizendo que você precisa ser uma super mulher, ou um super homem, ou alguém envolvido num grupo de pessoas extremamente intelectuais de uma espiritualidade acima da média para que você consiga suportar essas pressões. Ele está dizendo para mim e para você que é importante que você confie em Deus, que você permaneça nele, que você persevere diante das situações, diante dos momentos da sua vida. Você não precisa, para suportar as pressões, até porque não é por aí, você não precisa ser um pastor, você não precisa ter um cargo ou ter um chamado específico dentro da igreja para que você suporte algumas batalhas específicas com o diabo, naquilo que se refere à tua fé, naquilo que se refere à tua alma. Você precisa sim crer nas promessas do Senhor, confiar nele e saber que ele está contigo. É óbvio que algumas pessoas vão ser chamadas para irem além, mas isso não as torna diferentes de mim e de você no que se refere à dependência de Cristo e aquilo que ele pode fazer na nossa vida, naquilo que é a tua promessa. Então você precisa confiar nas promessas, crer que Cristo morreu por você e que essa jornada que Paulo fala, que ele traz como uma corrida, nós precisamos saber que alguém antes de nós correu essa corrida. E ele suportou tudo aquilo que eu e você deveríamos suportar. Então você não está mais numa corrida onde você vai passar por dificuldades, por desafios, por situações em que você não consiga suportar. A Bíblia diz também que Deus não dá nada para mim e para você que nós não consigamos suportar. Então, quando as dificuldades vêm, quando os desafios vêm, o que eu e você precisamos fazer é confiar no Senhor e acreditar que Ele está nesse negócio, que Ele vai nos conduzir. Então nós precisamos ser perseverantes, correr essa corrida, na certeza de que nós vamos chegar até o final. E uma outra coisa também que nós precisamos ter é constância naquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Precisamos ser constantes. O Evangelho nos chama para sermos constantes. E às vezes nós, seres humanos, no nosso temperamento, na nossa maneira de viver, na nossa natureza, podemos dizer assim, existem pessoas que elas são inconstantes em algumas coisas, elas não conseguem ir até o final diante de algo que ela começou. E talvez muitos de nós aqui somos assim, principalmente diante daquelas coisas que nós julgamos ser importantes para nós, como às vezes a gente fala, eu quero
começar uma dieta, eu vou começar a ler um livro, eu vou botar uma disciplina para mim em determinadas coisas, e a gente começa e a gente não continua. Muitos de nós somos inconstantes naquilo que nós começamos a fazer na nossa vida, em todas as áreas. Mas Paulo, ele está trazendo para mim e para você essa ideia de constância, de permanecer firme. E o que essa palavra significa, ser constante? Ser constante significa não ser abalado, não ser desviado daquilo que você está fazendo. Ainda que os ventos, as tempestades venham, você permanece firme, você é constante. Você não sofre variação de mudança. Aquilo que você crê e acredita, você vai até o final. Nada é capaz de tirar da sua cabeça. Se um dia alguém disse para você, você creu, se foi revelado para você que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e você hoje é um cristão salvo por Cristo Jesus, nada nesse mundo pode tirar de você essa verdade. Então você está vivendo de forma constante. Você persevera porque você sabe que Cristo está com você e que lá na frente você vai ser recompensado por isso. E você também se mantém constante para que nada te tire desse caminho. E quando a gente fala de ser constante, estar firme nessa caminhada, nessa jornada, nessa corrida, isso não tem a ver simplesmente com o Evangelho. É óbvio que o Evangelho ele é a base. Se você é constante na sua vida com Deus, no sentido de reconhecer as suas fragilidades, de saber que só Ele pode te ajudar, só Ele pode te conduzir nessa caminhada, você vai perceber que essa constância ela vai acompanhar você em todas as áreas da sua vida. O Evangelho é a base para que você seja constante com os seus filhos. O Evangelho é a base para que você seja constante no seu relacionamento. O Evangelho é a base para que você seja constante no seu relacionamento no trabalho. O Evangelho é a base para que você seja constante como você se relaciona com o nosso cenário político. O Evangelho é constante para que você faça tudo na sua vida sem sofrer qualquer tipo de variação ou dúvida da forma como você desenvolve a sua vida no Evangelho. Então essa constância ela não pode ser simplesmente uma constância apresentada aqui num púlpito ou apresentada na igreja. Ela é uma constância que envolve toda a nossa vida. Então eu sou constante quando eu estou com os meus amigos, eu sou constante quando eu estou diante de um desafio na empresa, eu sou constante quando eu estou diante de um desafio em casa com o meu esposo, com a minha esposa, eu sou constante quando eu estou diante de uma situação em que eu tenho que tratar com meu filho, eu sou constante em tudo, porque eu sou constante com relação ao Evangelho. Não tem como você manter uma vida firme no Senhor, firme nas situações da vida sem que você não seja constante no Evangelho. Lembre-se, todas as vezes que você estiver vivendo uma situação, enfrentando algum momento na vida, em que você perceber uma fragilidade, saiba que a base, ela pode estar sendo afetada. E a base é a sua vida com Deus. A base é aquilo que você está desenvolvendo na sua caminhada cristã. Então não tente ser constante na vida secular, sem que você seja constante na sua vida espiritual. Uma coisa caminha com a outra. E eu queria te dar alguns exemplos bem rapidinho a respeito de pessoas que foram constantes na sua vida. E constância às vezes tem a ver com paciência, com esperar Deus fazer. A maior dificuldade é você ser constante em algo que o resultado ele não aparece agora. O resultado ele demora. Então você permanecer nessa constância é muito mais difícil, porque muitas coisas vão aparecer para te tirarem dessa paciência, dessa confiança em Deus. E nós temos o exemplo de Abraão, quando foi prometido para ele um filho. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade e a promessa foi cumprir quando ele tinha 100. E durante todo esse período, a Bíblia diz que Abraão creu. Então, hoje nós vivemos num mundo onde as coisas elas precisam acontecer rápido demais, a gente precisa de respostas rápidas,
e aí a gente acaba colocando os pés pelas mãos e fazendo tudo da nossa vontade, da forma como a gente quer, e a gente deixa de viver, de fato, a caminhar, correr aquele percurso como Deus gostaria que nós corrêssemos. Uma outra situação que a gente vê na Bíblia foi a vida de Davi. Davi, ele é ungido pelo profeta e só depois de 22 anos ele se torna rei. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Deus tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos, e a gente percebe que Deus, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está fazendo as coisas. Deus não começa a fazer as coisas a partir de nós. Ele já está fazendo as coisas há muito tempo. Nós estamos simplesmente sendo inseridos naquilo que Ele está fazendo. Então, não sou eu que decido a hora que começa e que acaba. Eu simplesmente faço parte dessa corrida, sabendo que lá na frente existe uma linha de chegada e na hora certa Ele vai fazer com que eu atravesse aquela linha. Um outro exemplo é o exemplo de José. José passa um momento difícil na vida dele, ele é vendido, ele passa aí um período mais ou menos de uns 13 anos vivendo como alguém que não é nada, sem nenhum tipo de valor, até que então Deus o levanta. Então, de todos os lados na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós sofremos pressões, nós somos pressionados a desanimarmos da vida cristã, a desanimarmos de algum momento que nós estamos vivendo, seja no trabalho. Às vezes eu ouço alguns amigos dizerem que infelizmente isso acontece, eu não sei mais como lidar com meu filho, eu não sei mais como lidar com a minha filha, tem hora que dá vontade de desistir. E às vezes também eu ouço pessoas chegando para conversar e falar que não aguenta mais um relacionamento, que já fez de tudo e que acha que está na hora de parar. Então a gente percebe o tempo todo, nós como seres humanos, desistindo ou querendo parar diante de dificuldades, diante de perplexidades que a vida nos impõe, e aí bate o desespero, nós percebemos que as forças estão se acabando e a melhor forma de resolver isso é tirar essa pedra do sapato. Mas por um cristão, para aquele que foi chamado a ser diferente, viver e com a sua vida apresentar, mostrar para as pessoas a fidelidade de Cristo, não pode parar. Lembre-se que em toda a sua vida, você está mostrando para as pessoas o agir de Deus em você. As pessoas, quando olham para nós, ou pelo menos assim que deveria ser, elas precisam ver Jesus Cristo agindo na nossa vida. Quando as pessoas olham para a minha família, quando olham para a sua família, elas precisam ver Cristo. As pessoas não podem chegar e falar: a família do Anthony é uma bênção, que coisa linda, olha como eles vivem. Não. Glória a Deus. Louvado seja Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida do Anthony, da sua esposa e do teu filho. É assim que a gente deve viver e fazer com que as pessoas percebam na nossa vida. Então, na nossa caminhada de fé, volta a dizer, Paulo não quis ali fazer uma autodeclaração, dizendo do seu poder, da sua força, de que ele era o cara. Não, ele estava apontando para Cristo. Ele estava mostrando que tudo aquilo que ele passou foi por causa de Cristo. Porque Cristo estava com ele. Então, de todos os lados, nós somos tentados, somos afligidos, mas nós não podemos parar. O interessante é que essa fragilidade, essa dificuldade que nós encontramos é porque nós somos vulneráveis. Diante dessa corrida, diante dessa caminhada, nós sofremos de fato muitos açoites, nós sofremos muitas pressões, nós somos machucados e nós vamos sentir de fato esses golpes às vezes na nossa vida. Nós vamos sentir porque a Bíblia diz que nós somos humanos, logo nós somos vasos de barro. Vasos de barro que a qualquer momento pode ser quebrado. Mas existe algo muito precioso nesse processo. A Bíblia diz que nós, como seres humanos, frágeis que nós somos, pecadores que nós somos,
Deus, ao morrer, Jesus Cristo ao morrer na cruz, deixa para nós o Espírito Santo e ele passa a habitar dentro de nós. E aí sim é ele que faz toda a diferença. Então nós somos pecadores, nós passamos por esses momentos difíceis, mas é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida que te mantém firme e que faz você caminhar, que faz você suportar todas essas coisas. Então, como vasos de barro nas mãos do Senhor, existe dentro de nós um tesouro. E é esse tesouro que faz toda a diferença. É esse tesouro que faz com que você não pare, com que você não desista. Então, se você está diante de qualquer dificuldade hoje, por favor, permaneça, não pare, siga em frente, confiando que dentro de você, a força que existe hoje em você se chama Espírito Santo. E Ele é o único capaz de te impulsionar e fazer você caminhar e chegar até o final. O que eu gostaria de falar para vocês hoje, então, para concluir, é que você não desista da corrida na qual você está correndo. Não desista da sua caminhada no Evangelho. Não desista das outras coisas nas quais você está vivendo hoje. Eu não sei o que você vive, o que você tem enfrentado. Mas não desista. Lembre-se que alguém correu por mim e por você essa corrida. E a Bíblia diz que ele foi até o final. E ao chegar lá no final, não deram para ele uma medalha de ouro, ele não atravessou uma faixa vermelha, e as pessoas foram, tiraram foto, fizeram entrevista com ele. Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao chegar ao final, ele foi para uma cruz, morreu por mim e por você. E ali ele decretou a nossa vitória. E ali ele te fez mais do que vencedor. Então não desista, continue, lembrando que o maior desafio da caminhada cristã já foi vencido. O maior desafio da caminhada cristã já foi vencido. Assim como Paulo foi até o final, Cristo foi até o final por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos também suportar todas as coisas nele. Então, não desista, lembre-se que Cristo venceu por você. Os desafios vão vir, as dificuldades vão vir, mas não pare. Não pense nunca em parar, mas pense como buscar em Deus a forma de caminhar. Não desista. Mantenha-se firme, caminhando sempre com Cristo. Queria chamar os músicos, nós vamos orar. E nós vamos também cear nesse momento. Nós vamos cear porque esse é uma recomendação de Cristo. Quando ele ceou com seus discípulos, ele disse que era para fazermos isso todas as vezes que nós estivéssemos reunidos no nome dele. E talvez pelo fato de estarmos todos os domingos aqui ceando, isso parece meio que tenha se tornado algo comum nas nossas vidas. Mas eu gostaria muito de ter esse momento todos os dias da minha vida. Eu queria poder ter na minha vida muitos desses momentos onde eu pudesse comer do pão e beber do cálice. Porque ele diz: faça isso em memória de mim. A correria da vida às vezes nos tira da mente que ele de fato está conosco. A gente olha para as nossas tarefas, para a nossa correria, para o nosso dia a dia. A impressão que nós temos é que esse momento de comunhão aqui, através do pão e do cálice, ele só existe aos domingos. Hoje nós trazemos a memória através desses elementos. Mas a verdade é que, para o verdadeiro cristão, ele está conosco todos os dias. Todos os dias.
E hoje o que nós vamos fazer é lembrar da morte dele, da sua ressurreição, e de que quando nós olhamos para a nossa vida, nós lembramos que ele foi até o final. Ele foi até o final por mim e por você. Não tinha outra coisa para ele. Ele foi afinal por mim e por você. Hebreus 10, 35 e 36 diz o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que lhe foi prometido. Ao ceiar, ao comer do pão, beber do cálice, vocês lembrem que alguém venceu por vocês e logo vocês receberão a recompensa que foi prometida. Amém? Então eles vão servir para vocês, vocês peguem os elementos, ceiem na hora em que vocês quiserem, ore ao Senhor. A gente não vai te dizer o momento em que você deve comer ou beber do pão ou beber do cálice, você faz isso no seu momento. Se você está aqui e ainda não é um cristão, você, a hora que quiser, pode vir conversar, para que a gente te prepare, converse, para que você um dia faça parte conosco dessa mesa. Será um prazer. E comer do pão e beber do cálice, a Bíblia diz que você precisa estar em comunhão com Cristo. Você precisa estar com o seu coração totalmente entregue ao Senhor. Mas se por acaso você é um cristão e está aqui hoje, você entende que você precisa se arrepender dos seus pecados, não simplesmente para ceiar, mas se arrepender por saber que eles não devem fazer parte mais da tua vida, você faça isso. E logo depois você ceia. Mas não peça perdão. Se arrependa e coma e volte a pecar. A Bíblia diz: vai e não peques mais. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos. Te agradecemos pelos elementos da ceia, por trazer a nós a memória de um Deus fiel, justo, cheio de compaixão, cheio de graça, que cumpriu o seu papel pensando em nós. Pagou um alto preço, olhando para a nossa dívida, tirando de nós o peso e aquilo que de fato nos levaria à morte eterna. Mas eu te louvo e te agradeço, porque isso, a tua morte na cruz nos proporcionou viver esses momentos ainda aqui na terra e a perceber o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.